Eu selarei os céus. Capítulo 16. Venha. As faces dos cultivadores circundantes empalideceram. O ataque de Meng Hao era ao mesmo tempo resoluto e também preenchido com um ódio feroz que nem mesmo ele percebeu. Esse tipo de coisa estava realmente se tornando uma tendência. Aos olhos dos espectadores, Meng Hao era agora o discípulo número um do Planalto. Talvez por toda a seita externa. Ele agora era uma das maiores figuras. Muitos dos cultivadores pensaram sobre o meio mês que passou. Com uma base de cultivo tão alta, Meng Hao poderia ter roubado e saqueado à vontade. É verdade que seus clientes não estavam felizes, mas eles os tratavam suavemente. As pessoas já tinham começado a olhar para ele com admiração. Não houve mais lutas no Planalto naquele dia. Após Meng Hao sair, a notícia da base de cultivo de Lu Hong sendo aleijada se espalhou como vento. O fato de que ele tinha mencionado o nome de Wang Tenfei foi especialmente falado e causou a notícia se espalhar ainda mais rápido. Ao cair da noite, todos na seita externa tinham ouvido falar sobre o que aconteceu e nessa altura, todos já sabiam quem era Meng Hao. A montanha leste, coberta com tufos de nuvens coloridas, era a montanha mais alta da seita Confiança e também uma base de atividade da seita interna. Ela tinha mais energia espiritual do que as outras montanhas e era onde o líder da seita, Helu Hoa, foi para seu isolamento meditativo. Nos tempos áureos da seita Confiança, os quatro picos estavam totalmente ocupados pela seita interna. Discípulos do sétimo nível de condensação de Ki havia em abundância. Agora, somente a montanha oriental era ocupada pelos discípulos Shu e Shen, enquanto os outros picos foram abandonados. Na montanha leste havia a Caverna do Imortal, que era muito maior que a de Meng Hao. Na verdade, era a melhor caverna do Imortal em toda a seita externa da Confiança, rivalizando até mesmo com as moradas dos discípulos da seita interna. Dentro, havia um espírito do manancial que de forma alguma secava. Ele borbulhava densamente, com energia espiritual perfumada. É claro que, entre todos os discípulos da seita externa da Confiança, o único qualificado para ocupar tal lugar era o agraciado Wang Tenfei. Ele se sentou com as pernas cruzadas em uma túnica branca, com a expressão serena, olhando para Lu Hong ajoelhado na frente dele. O rosto de Lu Hong estava branco pálido e seu corpo tremia. Sua base de cultivo já havia sido destruída por Meng Hao. Eu imploro, irmão Sênio Wang, para fazer justiça, disse ele com a respiração suspensa. Ele é astuto, mais do que você poderia imaginar. Ele irá fugir da seita. Toda vez que Lu Hong via o irmão Sênio Wang, ele não podia deixar de sentir que outro homem era perfeito, além do comum. Esse sentimento se tornou mais forte ao longo dos últimos 2 anos em que a base de cultivo de Wang Tenfei cresceu mais e mais poderosa. Depois de um tempo, o irmão Sênio Wang, resplandecente em sua perfeição, disse: Se ele fugir, será uma violação das regras da seita e eu irei enviar algumas pessoas para matá-lo. Ele usava um sorriso amável que faria com que qualquer pessoa gostasse dele e falou com uma leveza que fez com que ele parecesse ainda mais nobre. Lu Hong não tinha mais nada a dizer. Ele fez uma reverência com o rosto cheio de súplica. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Muito bem, disse Wang Tenfei. Seus métodos são tão imorais. Um exemplo deve ser dado a ele. Eu devo persuadir o irmão Sênio Xuangban para fazer uma viagem até lá. Embora eu tenha que ter cuidado para não ofender a irmã Sênio Shu, Meng Hao deve aleijar a sua própria base de cultivo, distribuir os seus tesouros e arrancar um braço e uma perna. Assim será seu pedido de desculpas. É bom o suficiente? Ele falou como se mantivesse o domínio único sobre todos os assuntos dentro da seita Confiança. Como se, com uma única palavra, ele pudesse decidir sobre a base de cultivo de Meng Hao, bem como seus braços e pernas. Seu sorriso era tão amável como sempre, perfeito e sem falha. Meu profundo agradecimento. Esse rapaz, ele está apenas preenchido com maldade. Lu Hong rangeu os dentes. Seu coração estava cheio de hostilidade. Então vou expulsá-lo da seita, disse Wang Tenfei friamente, como se ele estivesse falando sobre um assunto extremamente insignificante. Ele disse: Ele pode ir para as florestas e coisas irão tomar seu curso natural. Naquele mesmo momento, Meng Hao estava sentado de pernas cruzadas na caverna do Imortal, na Montanha Sul, olhando para a cabaça de Jade em suas mãos com uma expressão sombria. Tendo atravessado o quarto nível de condensação de Ki, em seguida, por lutar essa batalha, ele tinha consumido quase toda a sua energia espiritual. Não havia quase nenhum restando. Pelo menos ele tinha obtido a cabaça mágica. Parecia que tudo tinha corrido bem desde que sua entrada na seita confiança, mas, na verdade, foi devido principalmente por causa da sua sagacidade e perspicácia. Se tivesse sido outra pessoa, que não ele,
seria mais provável que ela tivesse posto sua vida em perigo em seu primeiro dia de distribuição de pílulas. Mais tarde, ele adquiriu a proteção do espelho de cobre e seu poder misterioso. Pouco depois, o irmão Senuzal começou a cobiçar a sua caverna do imortal. Se ele não tivesse morrido, a situação de Meng Hao teria sido sombria e ele também teria perdido o controle de todos os seus pertences. Essa foi a primeira vez que ele tinha matado alguém. Se ele não tivesse começado a fazer negócios com sua loja, ele não teria sido capaz de chegar onde ele estava agora. Mas o vento que parecia impulsioná-lo de trás também manteve escondido dentro de si as dificuldades que ele desconhecia. Tudo o que tinha acontecido era como um trovão de uma tempestade que se aproxima. Meng Hao olhou para baixo em silêncio sobre a cabaça de Jade, pensando sobre o discípulo número 1 da seita externa, o abençoado Wang Tenfei. Pensando nele em toda a sua perfeição, Meng Hao sentia como se a pressão de uma montanha inteira estivesse vindo para desabar sobre ele. Ele quase não conseguia respirar. Ele queria fugir, mas sabia que ele não era mais um servo, mas um discípulo da seita. Fugir seria uma violação das regras da seita, que despertaria a atenção dos anciões da seita e certamente iria perder a sua vida. Se eu soubesse antes que Lu Hong tinha Wang Tenfei de fundo, murmurou Meng Hao. Momentos depois, uma determinação inabalável encheu seus olhos. Eu faria a mesma coisa. Se eu não atacasse, ele teria me matado. Eu não o forcei. Ele que me forçou. O rancor teria se construído de qualquer maneira. A menos que eu tivesse encontrado Cao Yang mais cedo e me sujeitar a deixar a ele me roubar, as coisas não teriam acabado desta forma. Mesmo se ele caísse matando, eu não poderia impedir as pessoas de cobiçar o meu negócio. Seus olhos brilharam quando ele olhou melancolicamente ao redor da caverna do imortal. É muito ruim que a irmã Senushu está meditando em reclusão. A primeira coisa que ele tinha feito, depois de aleijar a base de cultivo de Lu Hong, foi ir à procura dela. Mas ele tinha sido informado na seita interna que os grupos em reclusão não eram para serem perturbados. Esta cabaça de Jade era incrivelmente poderosa, tanto que quando ele testou sua base de cultivo, explodiu com uma força que deixou seu coração batendo. Ele só podia imaginar como ele poderia ajudar. Talvez agora ele finalmente fosse capaz de romper para o 5º nível de condensação de Qi. O estranho era que a cabaça de Jade não podia ser colocada em seu saco de armazenamento, mas teve que ser pendurada em seu corpo. Infelizmente, ele não tinha mais pedras espirituais. Ele tinha usado todas elas para romper o 3º nível de condensação de Qi. Caso contrário, ele iria tentar fazer uma cópia da cabaça. Esta seita não é do mundo mortal. É fácil perder a vida aqui. Se eu puder evitar um desastre entregando a cabaça, talvez eu devesse apenas fazer isso. Ele não desejava fazer isso, mas parecia que ele não tinha outra escolha. Mesmo enquanto lutava com esses pensamentos, uma voz sinistra entrou a partir da noite escura, passando pela porta selada da caverna do imortal. Eu sou o Shuangwa Song. Estou aqui para ajudar o irmão Shen Wang a fazer justiça. Meng Hao, por favor, venha para fora da caverna do imortal e prostre-se diante de mim. A voz obscura parecia encher a caverna com uma sombra gelada. Os olhos de Meng Hao brilharam e ele levantou a cabeça. Ele não parecia nem um pouco surpreso. Ele havia antecipado que alguém viria procurá-lo. Meng Hao ficou em silêncio por um momento. Depois, lentamente disse: É tarde da noite e não é um momento conveniente. Irmão Sênior, se você tem algo a dizer, diga. Tão arrogante, disse a voz, claramente descontente. Um bufo frio soou para fora. Meng Hao não disse nada, mantendo seu silêncio. Se você não vai abrir a porta, muito bem. Transmitirei as instruções do irmão Shen Wang. Meng Hao, discípulo da seita externa, não se concentrou de todo o coração para o cultivo. Ele causou perturbações na zona pública de baixo nível, despertando massivas queixas dos discípulos e tem usado métodos cruéis sobre os outros. No entanto, ele ainda é jovem, assim esses crimes não podem ser considerados dignos de penas de morte. Despoje seus tesouros, aleije sua base de cultivo e se retire da seita. Daí em diante, você não será mais um discípulo da seita Confiança. Enquanto Meng Hao ouviu a voz sinistra, seu rosto ficava sombrio. Então, quando ouviu as palavras finais, ele se encheu de indignação. Os decretos do irmão Shen Wang não estão de acordo com as regras da seita, disse Meng Hao desafiadoramente. A palavra do irmão Shen Wang são as regras da seita, disse a pessoa de fora, indiferente da interrupção de Meng Hao. No próximo dia da distribuição de pílulas, você vai se prostrar diante de Lu Hong e pedir desculpas. Em seguida, aguardará por sua punição. Com isso, o homem sacudiu a manga e virou-se e saiu. O tempo passou e o amanhecer se aproximava. Seus olhos estavam vermelhos. Ele não conseguiu descobrir o que fazer. Seu adversário obviamente queria a cabaça de Jade e vê-lo morto. Fora da suposta misericórdia,
Ele iria aleijar sua base de cultivo, cortar um braço, uma perna e depois irá expulsá-lo da seita para as montanhas selvagens. Se isso acontecesse, ele estaria verdadeiramente sem esperanças. O que devo fazer? Disse ele com os punhos cerrados e os olhos vermelhos. De repente, ele se sentiu completamente fraco e indefeso. Esta foi a primeira vez que ele realmente desejava que ele fosse mais poderoso. Se ele fosse mais poderoso, ele não seria intimidado como agora. Ele pensou um pouco mais. Não me diga que a minha única opção é fugir. Seus olhos se encheram com determinação. Ele levantou a cabeça e saiu da caverna do imortal. Mas assim, quando ele saiu, ele parou em sua trilha hesitando. Não, isso não está certo. Ele abaixou a cabeça por um momento em pensamento. Em seguida, voltou para a caverna do imortal, onde se sentou com as pernas cruzadas. Na manhã seguinte, Meng Hao abriu os olhos injetados de sangue. Ele não tinha praticado nenhum exercício de respiração, mas passou toda a noite em contemplação. Entretanto, sua base de cultivo era simplesmente muito baixa. Ele não podia pensar em qualquer outro método que não a de fugir da seita confiança, mas certamente o seu adversário tinha considerado que ele faria isso. Fugir era o mesmo que morte, e também ele seria lembrado como um traidor. Sinos soaram na distância. O dia da distribuição de pílulas havia chegado. Meng Hao sabia que, o mesmo que ele tentasse se esconder na caverna do imortal, a catástrofe ainda se abateria sobre ele. A lei da selva. Todos os meus problemas são devido à minha base de cultivo ser muito baixa. Um homem verdadeiro não apenas toma o sofrimento, ele faz algo sobre isso. Ele deu um pequeno suspiro. Ele havia sido empurrado, encurralado e não havia margens de manobra. Ele acalmou-se e, em seguida, endireitou suas roupas. Ele olhou em volta da caverna do imortal, em seguida abriu a porta principal e olhou para o céu azul e o mar de árvores de cor esmeralda. Algum tempo se passou e então ele deu um passo adiante. Ele tinha tomado alguns passos quando notou uma pessoa sair da selva atrás dele, olhando-o friamente. Você não fugiu. Então você não é estúpido depois de tudo. Meng Hao reconheceu a voz dessa pessoa. Era Xuan Song. Acontece que ele ficou ali esperando. Meng Hao já o tinha visto antes. Ele era um dos discípulos que andaram com Wang Tenfei naquele dia, na Montanha Leste. Seu avô era um dos anciões da seita. Ele claramente tinha ficado esperando para ver se Meng Hao fugiria. Se ele tivesse, ele teria sido taxado de traidor e teria perdido a sua vida. Meng Hao virou-se e foi em direção à seita externa. Xuan Song riu friamente, seus olhos se encheram com ridículo. Na verdade, ele tinha saído na noite anterior para ir chamar seu avô, Xuan Xiu. Mesmo que Meng Hao escolhesse fugir no meio da noite, ele teria sido aprisionado e sofrido uma morte horrível. Xuan Song seguiu Meng Hao por todo o caminho. Quando eles chegaram à seita externa, os outros discípulos o avistaram, um por um, e havia muitas expressões diferentes em seus rostos. Independentemente disso, eles olharam como se já esperassem por tudo isso e nenhuma parecia ter pena de Meng Hao. A maioria, na verdade, zombava dele. Logo, ele chegou à praça da seita externa. Os pilares de dragão esculpidos brilhavam intensamente e os discípulos estavam por toda parte. À distância, viu-se Wang Tenfei vestido de branco, cercado por uma multidão de discípulos. O sol brilhava sobre seu manto branco, fazendo-o brilhar como neve, e seus longos cabelos vagueavam passando pelos seus ombros. Ele parecia perfeito, sem falhas, como um ser imortal de uma pintura. Seu porte fazia as pessoas quererem conhecê-lo. Ele realmente parecia um escolhido. Ele conversava amigavelmente com os discípulos em torno dele, amigável com todos, independentemente da sua base de cultivo. Ele balançava a cabeça dando dicas sobre o cultivo, fazendo com que todos o tratassem com o máximo respeito. Todas as discípulas pareciam estar apaixonadas por ele. Elas pareciam como se precisassem estar ao seu lado, como se toda e qualquer ação dele pudesse deixá-las em delírios. Mesmo os sêniores da seita na plataforma olharam para ele com carinho e admiração. Onde quer que Wang Tenfei fosse, ele tornava-se o centro das atenções. Sua boa aparência, sua gentileza, sua perfeição se fundiram em um brilho ofuscante que queimava os olhos de Meng Hao. Ele cerrou os punhos com força. Desde que todos os discípulos chegaram até quando a distribuição de pílulas concluiu, o gentil e cordial Wang Tenfei nem sequer olhou uma vez para Meng Hao. Ele sabia que Meng Hao estava olhando para ele, mas para ele isso não significava mais que um grilo estivesse olhando para ele. Ele não iria descer tão baixo para voltar o seu olhar. Quando tudo fora concluído, as colunas de dragão esculpidas ficaram escuras, e a voz gentil de Wang Tenfei encheu o ar. Venha aqui. Era uma frase simples, mas no instante que soou para fora, todo mundo olhou para Wang Tenfei.
observando quando seu olhar caiu sobre Meng Hao.